Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Amor à primeira vista, um casamento feliz, uma vida segura. O que poderia dar errado? Tudo pode ruir em um dia. É assim que geralmente acontece na vida. Lamento ter sido suave e confiante. Não sei porquê, mas eu queria acreditar na minha esposa infiel. Mas, mais cedo ou mais tarde, tudo chega ao fim com consequências bastante cruéis. A multidão de toupeiras, que instilou medo em nossa pitoresca cidade escandinava, foi talvez a piada mais divertida que agraciou nossa cidade em sua existência de 1000 anos. Tudo começou com um artigo no jornal local escrito por um homem chamado Rupert Albert Timmer, pedindo o fechamento imediato do amado salão de dança da cidade. Não teria importado muito se Rupert fosse apenas mais um rosto na multidão, mas infelizmente, ele era o líder do segundo partido político mais influente no conselho da cidade. Rupert, um abstêmio convicto e membro proeminente da sociedade cultural local, obteve apoio para suas propostas ridículas até mesmo de alguns membros de partidos opostos, para grande aborrecimento dos jovens foliões sim. Uma das poucas qualidades redentoras sobre Rupert era sua filha excepcionalmente linda, Madeline, que por acaso estava na minha classe na escola. Infelizmente, todas as minhas tentativas de chamá-la para sair foram recebidas com duras rejeições e comentários mordazes sobre os frequentadores da festa. Meu nome é Robert Johnson, e no início desta história, eu e um grupo de 7 amigos de infância tínhamos acabado de embarcar em nosso último ano de estudos no ginásio, equivalente ao ensino médio nos Estados Unidos. Tivemos a sorte de ter uma sala de clube no porão de um prédio onde o pai de um dos nossos amigos trabalhava como zelador. Era o lugar perfeito para nos reunirmos, nos deliciarmos com uma bebida barata comprada com identidades falsas, antes de ir para a pista de dança nas noites de sábado. Depois de alguns drinks em uma noite de sábado, decidimos que Rupert, ou o Rato, como era conhecido pelas costas, merecia alguma punição. Depois de lançar algumas ideias malucas, decidimos por um plano simples. Rupert se imaginava um jardineiro amador, particularmente orgulhoso de suas peras king size. Então, elaboramos e enviamos uma carta para ele que dizia: Caro amigo Rupert, chegou ao meu conhecimento que a notória multidão de toupeiras infratoras vendeu todas as suas peras deliciosas para um produtor de vinho ilícito. Por favor, garanta que todas as peras permaneçam onde estão, para que a multidão de toupeiras não lhe aplique uma punição severa por roubar sua propriedade. Atenciosamente, seu leal apoiador e amigo. Sendo um cidadão cumpridor da lei, Rupert foi direto à polícia para pedir proteção, o que foi recusado devido a razões práticas, levando a uma discussão acalorada de Rupert. Naquele momento, um jornalista do jornal local chegou e conseguiu a história do ano. No dia seguinte, a primeira página do jornal local apresentou uma foto de um Rupert enfurecido com a manchete: Briga de ratos em nossa cidade. O conhecido político Rupert Timmer, também conhecido como Rato, foi atacado por uma gangue de toupeiras criminosas. A turba de toupeiras alega a posse das peras premiadas do Rato e afirma estar vendendo-as para um produtor de vinho. A polícia está fazendo o melhor que pode, mas não tem mão de obra para fornecer proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o jardim do Sr. Timmer. Para a maioria, parecia uma notícia trivial, que não deveria ser levada a sério. Rupert teria causado um rebuliço no escritório do jornal, investido pesadamente em sistemas de alarme e passado muitas noites sem dormir guardando suas peras. No entanto, a história do rato teve um efeito colateral inesperado, mas intrigante. A opinião local começou a culpar a misteriosa multidão de toupeiras por todos os crimes não resolvidos em nossa cidade. Nós, os caras inocentes, sempre nos divertíamos quando ouvíamos aquelas histórias exageradas das escapadas criminosas da multidão de toupeiras, geralmente exageradas. Cerca de 2 meses depois daquele artigo de jornal agora infame detalhando o desastre da pera de Rupert, os problemas voltaram a acontecer.
Nossa força policial local deu as boas-vindas a um novo chefe, um defensor ferrenho da lei e da ordem, que prometeu ser o único a prender toda a turba de toupeiras. Muitos dos membros de nossa gangue estavam envolvidos em vários graus de envolvimentos românticos, levando nossas sessões de bebida antes do sábado à noite no clube quase a se tornarem uma coisa do passado. No entanto, uma noite nos reunimos para planejar uma grande festa, e as palhaçadas do novo chefe de polícia provocaram vários comentários irônicos. Por fim, concordamos unanimemente que era nosso dever nos divertir às custas desse homem tolo. A reunião concluiu com um pacto e votos solenes de que nossa turba de toupeiras passaria a operar como uma irmandade clandestina, oferecendo assistência a qualquer um de nós que encontrasse dificuldades. Nós até mesmo meticulosamente elaboramos planos para nossa grande festa e estratégias para zombar do chefe de polícia sem piedade. Nosso plano superou as expectativas. Rupert, o rato, foi atraído com a promessa de receber informações confidenciais sobre subornos secretos a certos políticos. O encontro foi marcado em uma área isolada do parque principal da cidade. Coincidentemente, o chefe de polícia foi avisado sobre a presença do líder da turba toupeira no mesmo local. Quando eles se cruzaram, Rupert tentou fugir, acreditando que estava sendo alvo da turba toupeira para um assalto. Infelizmente para ele, ele foi rapidamente apreendido e algemado pela polícia. No entanto, esse incidente se transformou no pior escândalo que nossa cidade já viu, levando à renúncia do chefe de polícia, que posteriormente encontrou emprego bem ao norte. Rupert, enfrentando a reação pública, retirou-se completamente da política. 6 anos depois. O tempo passou voando, e foi um choque para muitas pessoas em nossa cidade quando eu, Robert Johnson, me casei com a adorável filha de Rupert Timmer, Madeleine. Naturalmente, ficou claro para mim que os pais de Madeleine não me viam como o par ideal para sua filha, apesar do meu trabalho como engenheiro na Municipal Central Heating Company. Eles se depararam com uma escolha entre duas opções indesejáveis, me aceitar como genro ou preferir que sua filha se tornasse uma mãe solteira. O namoro de Madeleine e um amigo meu, Dan Peterson, junto com seu amigo próximo, Nicholas, conseguiram 2 quartos para uma estadia de 2 semanas em um pequeno hotel econômico em um dos nossos destinos de verão mais populares. Este lugar era famoso pelas festas selvagens frequentadas por celebridades durante as férias de julho, então não foi surpresa que eles encontrassem 2 garotas atraentes para se juntar a eles. No entanto, Nicholas teve que pular a viagem devido a uma promoção no trabalho, deixando Dan precisando de um substituto. Ele me pediu e eu prontamente concordei, cancelando meus outros planos. A garota que deveria acompanhar Nicholas era Madeleine Timmer, filha de Rupert Timmer, que havia recentemente rompido seu noivado com um namorado rico devido à infidelidade dele. Eu não tinha grandes esperanças de chegar a lugar algum com Madeleine, assim como na escola. Mas quem se importava? Ela não era a única opção no resort. Havia muitas outras garotas atraentes para conhecer. Nossa chegada ao hotel trouxe o primeiro soluço quando Madeleine insistiu em dividir um quarto com Dan e eu, deixando a outra garota sozinha. No dia seguinte, Madeleine e eu nos demos muito bem, pois nós 4 ficamos juntos, seja na praia ou festejando em um bar naquela primeira noite. Em nossa segunda noite, junto com vários outros casais, fomos até as pedras à beira-mar para assistir ao pôr do sol durante um piquenique, apreciando a popular combinação de vinho branco e camarão. Foi uma noite agradável e quente, e todos estavam de bom humor. Então, as meninas propuseram uma viagem de compras de 50 quilômetros até uma famosa loja de fábrica no dia seguinte, porque a previsão do tempo previa trovões e chuva. Dan, cujo carro estávamos usando para nossa excursão, estava de bom humor e flerte, respondendo, claro, minhas meninas, não tem problema nenhum se vocês nos derem um pouquinho aqui e agora. Madeleine inicialmente levantou algumas objeções, mas outra garota objetou, o que há de tão especial nisso? Então ela agarrou Dan. Depois de hesitar por um momento, Madeleine também exclamou, por que não? E me agarrou. Demorei um tempo para acreditar no que estava acontecendo. De volta ao hotel, Madeleine e Dan trocaram de quarto. Mais uma vez, Madeleine surpreendeu a todos ao dizer, até eu fiquei excitada com a pedra, então agora você me deve uma intimidade incrível.
A atual Madeleine Trimer era muito diferente da pessoa arrogante que eu lembrava dos nossos dias de escola. Talvez dois de seus ex-namorados, com quem ela namorou por um longo tempo, lhe ensinaram alguma sabedoria antes de ela terminar com eles por razões não especificadas. No entanto, ela não me perguntou sobre isso nenhuma vez. Em menos de um minuto, já estávamos na cama. Por fim, depois de várias sessões, ela sussurrou: "Meu Deus, nunca imaginei que fazer amor com você pudesse ser tão divino." Foi incrível ouvir essas palavras de um homem que teve dois casos de longa data. Daquele momento em diante, nos tornamos um casal e continuamos a namorar mesmo depois daquelas semanas românticas de férias de verão. Apesar de não tomar anticoncepcional, um acidente com preservativo a levou à gravidez antes que seu pai poderoso, Rupert Timer, a convencesse a terminar comigo. Não me intimidei em confrontar o que tinha acontecido com ela e me senti orgulhoso quando meus amigos me admiraram por ter uma esposa troféu atraente. Isso até que nossa primeira filha chegou à idade de creche e ela voltou a trabalhar. Foi quando eu realmente conheci Madeleine. Ela ainda era incrivelmente linda, mas infelizmente ela se transformou em uma parceira realmente chata. Você pode se perguntar, por que diabos eu me casei com alguém assim e continuei casado? Há uma boa razão para isso. Alexander, nosso filho. Hoje, devo admitir que um homem mais fraco poderia ter fugido de tal relacionamento imediatamente, mas meu papel como pai tornou impossível para mim dar esse passo. No entanto, um relacionamento tenso piorou. Durante sua juventude, Madeleine se destacou como nadadora, ganhando vários campeonatos distritais. Em uma reunião organizada por seu antigo clube de natação, ela voltou para casa embriagada por volta das 6 da manhã. Criada por pais que não bebiam, ela normalmente exercia cautela com álcool, então testemunhá-la em tal estado me surpreendeu, especialmente depois de nos tornarmos pais de Alexander. Sua explicação de aproveitar uma bebida noturna em um quarto de hotel com amigos de fora da cidade parecia duvidosa, mas possivelmente inocente. No entanto, cerca de 10 dias depois, as coisas mudaram quando recebi um telefonema de um dos antigos informantes. Ele me informou: "Estou no bar do Ritz Hotel, onde Sebastian Newberg, famoso como Zero, está se gabando em voz alta para todos sobre dormir com sua esposa Madeleine em uma recente reunião de antigos nadadores." "Já vou", respondi. Então chamei Madeleine. "O Zero está no bar Ritz, se gabando de estar com você na festa dos nadadores. Ele deve ter sido alguém e tanto para manter você lá a noite toda." Madeleine ficou furiosa e gritou de volta: "Isso é uma invenção completa. Eu vou com você, para arrancar a verdade daquele nojento." Embora Zero tenha sido um nadador talentoso na juventude, um dia campeão nacional, hoje em dia ele é mais conhecido como um Casanova local. Apesar de ter se divorciado 3 vezes, ele ainda consegue encantar mulheres casadas, muitas vezes muito mais velhas do que ele, com seus padrões medíocres e físico bem cuidado. Deixamos nosso filho com os vizinhos e corremos para o Ritz o mais rápido que pudemos. Embora Madeleine estivesse furiosa com a ostentação de Zero, suspeito que ela até queria protegê-lo da minha raiva, sabendo muito bem o que eu era capaz de fazer com idiotas que a assediavam. Na festa de Natal do clube de golfe, testemunhei um incidente perturbador. Um profissional local, claramente embriagado, fez avanços indesejados em direção a Madeleine na pista de dança, apesar de suas tentativas de resistir. Eu intervim, para seu desgosto, e ele depois ameaçou retaliar. Sua oportunidade surgiu quando eu estava conversando no bar. O profissional, agora agressivo e acompanhado pelo zelador, se aproximou de mim. Percebendo que um ataque surpresa era meu único recurso, rapidamente incapacitei o greenkeeper com um soco poderoso. Isso pegou o profissional desprevenido, permitindo-me dar um golpe decisivo. Com ele esparramado no chão, a altercação terminou, dissipada pela chegada de outros convidados. Tenho certeza de que Madeleine se lembrou daquele incidente porque, quando chegamos ao bar, ela insistiu: "Não faça nada. Por favor, evite fazer nada. Vou extrair a verdade dele." Era evidente que ela não tinha esquecido meu encontro anterior com a equipe do clube de golfe. Zero ainda estava no bar quando chegamos. Madeleine correu para a cabine onde ele estava sentado com seus amigos. Ela deu um tapa nele e exclamou alto: "Você está se gabando de dormir comigo,
É verdade? Me responda, é? Surpreso, ele olhou para mim e respondeu calmamente, não. Não, claro que não. Insatisfeita, Madeleine deu outro tapa nele e gritou, anuncia a todos aqui que você dormiu comigo na festa dos nadadores? Fale alto para que todos possam ouvir. Zero respondeu mais alto, não. Não. Eu nunca dormi com você. Eu apenas mencionei aos meus amigos que sonhei com isso. Apenas um sonho. Nada real. Ela deu-lhe mais um tapa e gritou, você é desprezível por tentar sabotar meu casamento. Uma multidão de indivíduos interveio, posicionando-se entre Zero e eu, tornando impossível para mim tomar qualquer atitude contra ele. Madeleine e eu posteriormente voltamos para casa. É verdade que a ostentação de Zero sobre a noite da festa dos nadadores despertou algumas suspeitas em minha mente sobre o que poderia ter acontecido. No entanto, não vi nenhum caminho viável para uma investigação mais aprofundada. Não é exagero dizer que esse incidente exacerbou meu casamento já tenso, principalmente quando Zero foi agredido mais tarde, e perguntei a Madeleine se ela o havia visitado no hospital com flores. Quando um cônjuge reclama e resmunga incessantemente, até mesmo a pessoa mais paciente pode retaliar. O tempo passou até que Madeleine colocou a gota d'água durante um churrasco na casa de seus pais. Entre os 18 convidados, a maioria conhecidos de seus pais, eu me vi em companhia desconhecida. Antes da refeição, eu estava ajudando Rupert com a grelha quando Madeleine criticou a carne, levando a uma explosão alta durante a refeição, onde ela comentou, sinto muito, mas meu marido incompetente parece não conseguir lidar com nada direito, incluindo cozinhar. Agora, o termo carne poderia ter se referido à grelha ou à minha masculinidade, um sendo um insulto grosseiro e o outro profundamente ofensivo. Quando me levantei da cadeira, os olhos de todos se fixaram em mim. Com determinação na voz, eu me dirigi a ela. Por que ainda estamos juntos se eu não posso te satisfazer? Madeleine, eu quero o divórcio para que você possa perseguir Sebastian Obergo ou aquele profissional de golfe tarado que pode grelhar sua carne melhor do que eu. Estou cansado da sua infidelidade e da sua constante chatice. Diga obrigado a eles por mim. Adeus, pessoal. Ninguém, nem mesmo Rupert, disse uma palavra enquanto eu saía com meu filho e dirigia para casa. Para minha surpresa, Madeleine chegou em casa apenas meia hora depois, mas ela era uma pessoa diferente. Em vez do tigre enfurecido que eu esperava, ela parecia mais um gatinho. Ela chorou, admitindo que só tinha reclamado do meu churrasco e se arrependido de ter me insultado enquanto eu estava ajudando seu pai. Ela implorou por perdão e prometeu ser uma esposa melhor no futuro. Uma hora depois, concordei em ouvir o lado dela dos nossos problemas. Ela chorou e admitiu, não é sua culpa que eu tenha sido difícil com você. É minha própria culpa e decepção porque eu tinha planos tão grandes para o meu futuro, com viagens para lugares exóticos e trabalho no exterior. Todos os meus sonhos desmoronaram quando engravidei e o aborto não era uma opção. Eu me resignei ao meu destino até começar a trabalhar novamente, então tudo parecia uma prisão e você era o diretor. Por que você não me contou sobre isso antes para que pudéssemos ter nos divorciado antes? Eu poderia ter assumido a custódia de Alexander e você poderia ter perseguido seus sonhos. Em meio às lágrimas, Madeleine implorou, não quero o divórcio. Você e Alexander significam tudo para mim. Por favor, deixe-nos ficar juntos como uma família. Prometo ser uma esposa melhor se você me perdoar e me der uma segunda chance. Perguntei a ela, o que você realmente quer? Esta é sua grande oportunidade de mudar sua vida e realizar seus sonhos. Por que hesitar agora quando você pode deixar para trás uma pessoa tão insignificante como eu e começar uma existência feliz e solitária viajando pelo mundo? Em sua tentativa desesperada de ter uma segunda chance, Madeleine até se ofereceu para fazer algo com ela por seu comportamento desagradável no churrasco. Mas esse não é meu estilo, então eu simplesmente recusei a oferta dizendo, não, obrigado. No entanto, uma hora depois, ela conseguiu me convencer a dar a ela um período de experiência de 3 meses para que ela tivesse uma segunda chance de se tornar uma esposa melhor. Naquela noite inesquecível, Madeleine realmente provou ser uma esposa. Começamos nosso primeiro dia em nosso novo casamento feliz com uma sessão de amor matinal e terna que durou
Se nosso relacionamento fora do quarto fosse tão bom, nossos problemas acabariam. Tudo estava tranquilo até que ela perdeu a próxima menstruação e um teste de gravidez confirmou. Ela estava grávida. Durante toda a gravidez e o ano em que ela ficou em casa com a criança, continuamos sendo uma família genuinamente feliz. Madeline usou esse tempo para aulas noturnas e devo admitir que ela se destacou nisso. Ao retornar ao trabalho, ela foi encorajada a se candidatar a uma posição gerencial e, para a surpresa de todos, incluindo a dela, ela conseguiu. Significou muito para ela e para nossa família. Ela recebeu um carro da empresa e até um salário um pouco maior que o meu. Na maioria das famílias, isso seria um desenvolvimento positivo, mas não na nossa. Ao mesmo tempo, ele vendeu sua casa por um preço muito bom e prometeu dar metade desse dinheiro para Madeline e nossos filhos. Rupert, sendo Rupert, não foi sem condições. Rupert insistiu que Madeline e eu dividíssemos todos os nossos bens, então nossa casa se tornou legalmente compartilhada em registros fiscais e judiciais. No entanto, deveríamos manter finanças separadas, comigo excluído do acesso aos fundos das crianças e de Madeline. Não me importei em ser excluído dos fundos de Madeline, mas achei um insulto ser mantido fora das finanças das crianças. Quando expressei minha frustração a Rupert sobre sua interferência nas finanças da nossa família, até mesmo sugeri brincando que ele colocasse seu dinheiro onde o sol não brilha. Rupert ignorou meus comentários, mas sua esposa, que ouviu tudo, foi embora imediatamente e se recusou a falar comigo por vários meses. Madeline e eu tivemos um desentendimento significativo sobre o envolvimento de Rupert, porque ela valorizava muito o presente do pai, enquanto eu me opunha fortemente a deixar Rupert, o rato, interferir em nossos assuntos familiares. Depois de várias discussões acaloradas, finalmente concordei com a sugestão de Madeline de que ambos contribuíssemos com uma porcentagem igual do nosso salário a cada mês para uma conta compartilhada para despesas familiares, com o restante para uso pessoal. Os fundos das crianças, embora modestos, seriam administrados em conjunto. Com a disputa resolvida, nosso relacionamento voltou a uma dinâmica familiar feliz, embora com os pais de Madeline e eu nos evitando o máximo possível, o que me convinha muito bem. Madeline me ligou no trabalho numa tarde de quinta-feira, dizendo que seus colegas a convenceram a se juntar a eles para um bate-papo depois do trabalho em um pub próximo por algumas horas. Ela queria ter certeza de que estava tudo bem para mim. Perguntei por que eles estavam se encontrando numa quinta-feira em vez da sexta-feira de sempre, e ela explicou que pessoas casadas preferiam se divertir com os filhos na sexta-feira à noite. Isso fez sentido para mim, então não fiz mais perguntas. Na quinta-feira seguinte, ela me informou de manhã que eles estavam planejando outro passeio depois do trabalho naquela noite, o que eu estava bem. Tudo estava indo bem em casa até às 6 horas, quando nossa filha Matilda acidentalmente cortou a mão em um vaso de flores. Ela estava sangrando muito e precisou de pontos no hospital. Rapidamente arranjei uma babá para nosso filho Alexander com nossa vizinha e liguei para o celular de Madeline. Depois de várias tentativas, Madeline finalmente atendeu e eu a informei sobre a situação. Eu disse a ela que Matilda estava chorando por ela e perguntei se ela estava sóbria o suficiente para dirigir até o hospital. Ela me garantiu que sim e combinamos de nos encontrar lá. Enquanto eu corria para o hospital, uma sensação incômoda me atormentava, sugerindo que o acidente de Matilda não foi o único infortúnio da noite. Depois de muita reflexão, a resposta me atingiu como um raio. A resposta de Madeline ao meu chamado. Não foi só o atraso, mas o silêncio assustador do lado dela. Não havia ruídos de fundo no bar indicando que ela não estava em um lugar lotado quando atendeu minha ligação. Nós nos reunimos no pronto-socorro, onde Madeline concordou em ficar com Matilda enquanto eu voltava para casa para cuidar de Alexander. Esta quinta-feira terrível provavelmente marcou o pior dia da minha vida e da dos meus filhos. Os poucos pontos de Matilda foram triviais comparados à percepção de que Madeline estava, sem dúvida, escondendo algo de mim. Resolvi reunir evidências e iniciar o processo de divórcio em um futuro próximo, sentindo-me convencida de que nada poderia frustrar minha decisão desta vez. No momento em que a vi no hospital, minha decisão irreversível de me divorciar dela foi tomada. Um breve olhar foi tudo o que precisei para confirmar, sem sombra de dúvidas, que meu telefonema havia interrompido seu caso e a tirado da cama onde ele estava ocorrendo.
O crédito deve ser dado a Madeline por cuidar rapidamente de sua aparência quando seu filho precisou dela. Fiel às minhas expectativas, Madeline foi direto para o chuveiro ao voltar para casa. Ela não mencionou a interrupção do trabalho, e eu me abstive de perguntar, preferindo reunir mais informações sobre sua potencial infidelidade antes de agir. Minha oportunidade provavelmente surgiria no dia seguinte, uma sexta-feira, quando os pais de Madeline levariam ela e Alexander para uma viagem de fim de semana para Legoland, um renomado parque de diversões na Dinamarca. Optei por ficar em casa com Matilda, que era muito jovem para me acompanhar. Isso me serviu bem, já que Madeline tinha um seminário reservado em um hotel luxuoso para o e eu precisava de mais informações de antemão. Na sexta-feira à noite, enquanto Matilda dormia, comecei minha investigação em nosso escritório, onde tínhamos 2 mesas posicionadas contra uma parede. O laptop de Madeline estava em sua mesa como sempre, mas descobri que ele era protegido por senha. Depois de várias tentativas mal-sucedidas, abandonei a empreitada. Hackear senhas não é meu forte. Infelizmente, seu laptop, que provavelmente continha todas as respostas, permaneceu um mistério. Madeline ligou para me informar que eles tinham chegado ao hotel. Ela perguntou brevemente sobre o bem-estar de Matilda antes de encerrar a ligação abruptamente. Sem me deixar abater, persisti na minha busca. Meu próximo obstáculo foram as gavetas trancadas na escrivaninha dela. As fechaduras eram bem rudimentares, então criei uma ferramenta improvisada com um pino torto e comecei a arrombar as fechaduras, também fazendo pequenas modificações na chave reserva que servia nas minhas próprias gavetas. De acordo com um velho ditado, desistir é uma desgraça, e eu aderi a essa crença, o que no final valeu a pena. Depois de algum tempo, minha persistência deu frutos quando a primeira fechadura cedeu, embora o conteúdo da gaveta fosse decepcionante, exceto por uma pasta contendo documentos informativos para sua próxima conferência. Apesar da falta de interesse nas gavetas subsequentes, era evidente que a conferência era legítima, não uma farsa. No entanto, foi na terceira e última gaveta que eu encontrei ouro. Ao abrir uma pequena caixa de plástico, descobri 4 preservativos, provavelmente da nossa mesa de cabeceira, e uma misteriosa pílula azul. Eu nunca havia sentido necessidade de tais pílulas azuis, e parecia que o amante de Madeline também não, pois ela deve tê-las procurado em outro lugar para garantir um desempenho satisfatório durante a conferência. Madeline havia parado temporariamente de tomar pílulas anticoncepcionais por motivos médicos, então estávamos contando com preservativos da minha mesa de cabeceira até que o médico dela pudesse encontrar uma solução. Eu havia comprado um grande suprimento, então não havia notado nenhuma escassez. Além disso, tropecei em um pendrive USB naquela gaveta, que examinei no meu laptop. Ela continha fotos inócuas de alguns eventos de sua empresa sem motivo para preocupação. A maioria das fotos parecia ter sido tirada por Madeline usando seu celular, já que ela só estava visível em algumas delas. As imagens restantes, presumivelmente capturadas com outra câmera devido à sua alta resolução, consistentemente apresentavam um belo homem loiro perto dela. Um exame mais detalhado do pendrive revelou que Madeline havia tirado várias fotos do homem sozinho, algumas das quais o mostravam sentado em uma mesa com uma cadeira vazia ao lado dele, sugerindo que o fotógrafo pode ter ocupado aquele assento anteriormente. Esse interesse aguçado no homem loiro parecia deliberado demais para ser coincidência. No entanto, a natureza do relacionamento deles permaneceu ambígua. Ele era seu parceiro romântico ou simplesmente um colega e amigo? Minha próxima pergunta naturalmente se tornou: quem é esse homem? As fotos de Madeline não forneceram nenhuma evidência de infidelidade ou lançaram luz sobre a identidade do indivíduo favorito que parecia estar em seu círculo íntimo. No anuário oficial de seu local de trabalho, me deparei com uma folha dobrada de papel A4 com uma imagem colorida impressa. A foto mostrava Madeline e o homem loiro sentados no sofá e se beijando. A mão dele estava levantando a saia dela, e na parte de baixo estava a inscrição: pernas lindas, minha querida. Pernas realmente lindas. Assinado, Kim. Como Kim é um nome masculino, e o único Kim listado na lista da conferência era Kim Sturabin, presumi que ele deveria ser fã de Madeline. Dada a singularidade de ambos os nomes, Kim e Sturabin, eu tinha certeza de que seria relativamente fácil reunir mais informações sobre a pessoa de outra pessoa.
Embora eu não tenha encontrado nenhuma evidência adicional na gaveta, eu estava convencido de que Madeline estava envolvida com Kim pelas minhas costas, o que me levou a agir, resultando em um sábado tenso. Comecei olhando a lista telefônica que listava apenas 3 pessoas com o sobrenome Sturabin, e entre elas apenas uma Kim. Curiosamente, Kim compartilhava um telefone fixo com Elizabeth, mas um número de celular diferente, o que mais uma vez confirmou minhas suspeitas. Uma nova lei neste país proíbe a aquisição de crédito e informações pessoais de fontes comerciais sem um propósito legal válido, garantindo que o sujeito sempre receba uma cópia impressa das informações vendidas pelo correio. Um dos meus conhecidos de um grupo clandestino teve acesso a uma empresa imobiliária fictícia em Gibraltar, que serviu como compradora das informações, e essa empresa foi referenciada na cópia de Kim. Não havia nenhum vestígio do meu envolvimento. Apesar de Kim e sua esposa terem empregos estáveis, eles surpreendentemente carregavam dívidas substanciais. Fora isso, não havia problemas aparentes nas informações obtidas. Eles pareciam uma família comum com um filho, uma casa e 2 carros relativamente velhos. Na minha opinião, o problema principal dentro da família de Kim era, sem dúvida, seu caso com minha esposa. Naturalmente, não havia nenhuma evidência concreta disso, apenas fortes suspeitas até então. Mais tarde, levei Matilda para uma refeição no McDonald's, um deleite significativo para crianças pequenas, e então visitamos meu local de trabalho, onde usei carimbo verde altamente resistente à água para marcar alguns itens. Coletei uma pequena quantidade em uma garrafa antes de voltar para casa. Em casa, entrei na oficina e comprei uma seringa e uma agulha para lubrificar o mecanismo do relógio, junto com um pequeno tubo de supercola. Cuidadosamente, abri 4 pacotes de preservativos de Madeline, removi-os, colei um selo verde, fiz pequenos furos e meticulosamente selei novamente com supercola. Criando 7 preservativos para garantir que 4 parecessem impecáveis, meu objetivo era sujá-los levemente. Remover a coloração à prova d'água seria um desafio, pois eles não podiam usar produtos de limpeza fortes em certas áreas. Alexander me ligou no sábado à noite, expressando alegria com sua experiência e ansioso para contar seu dia. Quando perguntei sobre falar com Madeline, Alexander me informou que ela e o vovô tinham se aventurado para fazer algumas tarefas, o que me levou a sugerir que ela ligasse mais tarde. Ela não ligou, indicando falta de notícias. Suspeitei que Rupert, um não bebedor, e sua filha tinham visitado clandestinamente o bar do hotel para tomar uma bebida. Madeline não ligou mais durante a viagem ou quando voltaram para casa na noite de domingo. Ela começou a discutir sobre o acidente por algum motivo. Pensei que você pudesse cuidar das crianças por algumas horas na quinta-feira à noite, mas aparentemente isso era pedir demais de você. Ninguém pode cuidar de uma criança a cada minuto. Quando havia problemas, eu reagi rápida e apropriadamente. Desculpe por interromper suas atividades de lazer. De qualquer forma, obrigada por interromper qualquer coisa importante que você estivesse fazendo e vir ao hospital, respondi, notando um lampejo de medo em sua expressão, indicando que minhas palavras tinham tocado em um nervo. O que você quer dizer com isso? Ela gritou. Exatamente o que eu disse. Estou feliz que nossos filhos ainda sejam mais importantes para nós dois do que nossos outros interesses, respondi, encerrando a discussão. Segunda e terça passaram rápido, sem mais argumentos de Madeline ou qualquer tentativa de intimidade de qualquer um de nós. A questão principal na minha situação, sabendo com certeza que minha esposa pretendia me trair, era se eu deveria dar uma dica de que sei o que está acontecendo para que ela possa cancelar seus planos. Após cuidadosa consideração, senti que era justo dar um aviso a Madeline, o que poderia salvar nosso casamento se ela quisesse. Na quarta-feira à noite, antes de me retirar para a cama, abordei-a, dizendo, houve rumores sobre um relacionamento próximo entre você e alguém que estava participando do mesmo seminário. Se nosso casamento tem algum valor para você e você deseja mantê-lo, por favor, evite quaisquer intenções de intimidade com qualquer pessoa ali. A reação de Madeline foi muito mais intensa do que o previsto. Ela exclamou, você perdeu a cabeça. Não ouse encostar a mão em mim esta noite. Eu tive a palavra final, retrucando, não se preocupe. Você voltou ao seu eu normal, então não tenho inclinação para isso.
Ela partiu para sua conferência na quinta-feira de manhã cedo, e durante meu intervalo para almoço, visitei o cartório para obter os papéis do divórcio. Ao retornar para casa, verifiquei sua gaveta, descobrindo, como esperado, que sua caixa de preservativos havia sumido. Agora, a única questão significativa é se eles imediatamente se envolveram na atividade ao chegarem em seus quartos, ou se sua agenda estava tão cheia que eles não tinham tempo livre para tais indulgências. Se o último fosse o caso, eles teriam que esperar até depois do jantar à noite. Eu especulo que isso aconteceu tarde da noite, pois eles provavelmente foram ao bar para conversar com outros participantes. Além disso, eles mantiveram as luzes apagadas? Quanto mais tempo eles permanecessem sem saber da tinta, mais ela se espalharia. Embora eu não tenha tido prazer algum no fim do meu casamento, encontrei alguma satisfação no pensamento do embaraço iminente deles. Rupert normalmente se aposentava cedo nos dias úteis, então eu redirecionava minhas ligações de telefone fixo para o número dele. Não importaria se sua filha levemente embriagada e muito bravo acordasse por engano com gritos frenéticos, pensando que era eu ou eu fingindo ser Rupert. Coloquei meu celular no modo vibrar para não incomodar a mim ou as crianças. No entanto, ele estava na minha mesa de cabeceira e começou a vibrar por volta das 11h30, repetindo a cada 10 minutos pela próxima hora e meia. Antes de sair de casa com meus filhos na manhã seguinte, reverti as configurações do telefone fixo e ouvi algumas das mensagens de correio de voz no meu celular. Naquele dia, eu não poderia descrever meu casamento como feliz, muito pelo contrário, pois minha esposa me repreendeu com raiva em suas mensagens, acusando-me de tolice e prometendo retribuição. Ela exigiu que eu ligasse para ela imediatamente para lidar com algum problema causado pelo que eu presumi ser um erro que cometi. Por que entreter mensagens tão grosseiras com uma resposta? Eu não tinha nada a dizer que apaziguasse de qualquer maneira. Eu não podia ignorar as ligações dela no trabalho por medo de incomodar os outros, então atendi relutantemente, apenas para ser recebido pelas acusações furiosas de Madeline. Você está satisfeita agora? Você percebe o que fez comigo? O que eu fiz com você? Não se faça de inocente comigo. Você sabe exatamente do que estou falando. Sinceramente, não tenho ideia do que você está se referindo. Você está me acusando de algo errado? Agora ela parecia estressada e sussurrou: as camisinhas, seu idiota. Que camisinhas? Por que você está usando camisinhas no seu seminário? Você está me traindo? Ela persistiu. Como eu removo a cor? Por que você está usando preservativos coloridos? Os preservativos coloridos são diferentes? Obrigada por admitir seu caso no seminário. Você sabe as repercussões. Agora ela parecia desesperada e implorou: por favor, me diga como remover essa maldita cor. Não me pergunte. Eu nunca usei camisinha colorida. Pergunte ao seu namorado. O problema é dele, não meu. Esperei a resposta dela, mas ela desligou. Poucos minutos depois, recebi uma ligação de Rupert, perguntando sobre os problemas da filha, pois ela o havia ligado na noite anterior, claramente perturbada. Informei a ele que ela tinha acabado de me ligar sobre um problema com preservativos, o que poderia afetar seriamente o casamento de Madeline se ela estivesse usando preservativos e sendo infiel enquanto estivesse longe do marido em um seminário. Sem dúvida, Rupert e sua esposa teriam uma conversa interessante sobre sua filha agora evidentemente menos imaculada. Depois, era hora de adicionar um pouco de emoção à vida familiar de Kim, então decidi enviar por e-mail uma cópia da foto íntima de Madeline e ele para sua esposa, junto com a seguinte mensagem. Cara Elizabeth Sturabin, eu tropecei nessa foto em um livro, e considerando que seu marido e minha esposa infiel estavam no mesmo hotel ontem à noite, é possível que algo parecido tenha ocorrido novamente. Se Kim voltar para casa com manchas verdes que não saem, é por causa dos preservativos que minha esposa usou, que eu modifiquei como uma armadilha para ela e seu amante. Atenciosamente, Robert Johnson. Cerca de 1 hora depois, a esposa de Kim me ligou para mais detalhes. Apesar de sua voz agradável e sensual, ela deixou claro que meu e-mail era uma surpresa, e a foto poderia retratar uma situação inocente em vez de evidência de infidelidade.
Reconheci seu ponto e mencionei que nada era certo ainda, mas minha esposa e outra pessoa tinham caído na minha armadilha com os preservativos coloridos, e provavelmente era o marido dela devido ao seu interesse anterior em Madeline. Elizabeth me intrigou. Sua voz era sedutora, mas eu me perguntava se ela era vítima da infidelidade do marido ou se ela teve um papel nisso. No entanto, concordamos em manter contato se ela notasse quaisquer sinais de indiscrições do marido. Quando voltei do trabalho, Madeline já estava lá, visivelmente chateada. As palmas das mãos dela estavam tingidas de verde, e havia uma marca verde proeminente no queixo e perto do lábio. Ela provavelmente tinha um pouco no lábio também, mas usava batom pesado para esconder. Não pude deixar de imaginar as implicações da mancha verde. Ela gritou comigo: "Você está satisfeito agora que me fez motivo de chacota entre meus colegas?" Eu respondi calmamente: "Não, de forma alguma. Hoje foi um dos piores dias da minha vida. Uma família desfeita não é nada para comemorar, na minha opinião. Por que reclamar quando você conseguiu passar a noite com seu amante, e agora você o tem só para você?" Madeline pareceu surpresa e perguntou: "O que você quer dizer?" "Sua infidelidade ontem à noite acabou com este casamento, e eu sinto muito por nossos filhos inocentes que sofrerão por causa disso", eu expliquei. Depois de entregar a ela os papéis do divórcio que mencionei, assiná-los ou não afetará os procedimentos do divórcio, mas concordar com os termos agora economizará uma quantia considerável em taxas legais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela implorava: "Eu ainda te amo, e você é o pai dos nossos filhos. Por favor, não faça isso com a nossa família. Vamos tentar ser felizes de novo." Uma esposa devotada não se envolveria em casos extraconjugais e se eu sou o pai dos seus filhos será determinado por testes de DNA, eu respondi. Madeline engasgou: "Oh meu Deus!" e correu para o nosso quarto. Poucos minutos depois, Elizabeth Sturabin me ligou para relatar que seu marido havia confessado seu caso com minha esposa, evidenciado por marcas verdes em seu corpo. Ele agora estava arrumando as malas às pressas. Elizabeth e eu combinamos de nos encontrar no dia seguinte em um parque para trocar mais detalhes. Não pude deixar de me perguntar se o hotel cobraria dele pela roupa de cama danificada. Aventurei-me no parque sozinho e 10 minutos depois do nosso horário de encontro uma mulher impressionante de 30 e poucos anos se aproximou de mim, acompanhada de um rapaz. Ela exalava beleza com olhos que pareciam brilhar, surpreendendo-me, pois eu esperava encontrar alguém menos agradável. Talvez a presença do rapaz tivesse a intenção de dissuadir quaisquer avanços indesejáveis da minha parte. Elizabeth Sturabin, presumo, eu ofereci. Sim. E você deve ser o infame Robert Johnson que manchou meu casamento com seu ciúme, ela retrucou. Nossos cônjuges foram os arquitetos de nossa briga conjugal. É preciso ser um indivíduo realmente equivocado para trair uma esposa tão adorável e perturbar sua família de forma tão imprudente, eu retruquei. Aceitando meu convite, Elizabeth e seu filho Kevin se juntaram a mim em um café próximo. Depois que Kevin se deliciou com alguns bolos e Fanta, ele encontrou seu caminho para uma área de recreação, deixando nós, adultos, para continuar nossa conversa. Devo admitir que você é bem diferente da mulher que eu esperava conhecer hoje. Está claro que seu marido cometeu um erro grave, confessei a Elizabeth. Ela me lançou um olhar estranho, então sorriu e respondeu. Peço desculpas se você estava esperando encontrar um encrenqueiro de verdade. Eu respondi, eu meio que esperava isso, mas isso não me incomoda. Depois ela ficou curiosa sobre a infidelidade de Madeline e eu revelei a verdade sobre a ausência de barulho de fundo do bar e sua aparência desgrenhada quando ela chegou ao hospital. Eu até mencionei encontrar preservativos em uma gaveta e ajustar a cor deles. Elizabeth me confidenciou sobre suas dificuldades em decidir se deveria se divorciar ou não. Quando elogiei Elizabeth pela terceira vez, ela pareceu ter se cansado e me cortou dizendo, desculpe meu amigo, se você está tentando me persuadir a algum tipo de vingança, você está latindo para a árvore errada. Eu entendi a dica e respondi com um sorriso. Já ouviu falar de amor à primeira vista? Não sou mais adolescente, então isso está fora de questão para mim. Eu sorri e comentei, você quase parece uma adolescente. Nunca pensei que tais emoções pudessem surgir na minha idade, mas conhecer você mudou minha perspectiva sobre isso hoje.
Boa tentativa, mas nada disso jamais ocorrerá. Entendo seu ponto de vista e prometo permanecer um amigo leal em meio a essa situação, abstendo-me de qualquer tentativa de levá-la adiante. Vamos apoiar uns aos outros como amigos, eu lhe assegurei e ela concordou. O filho de Elizabeth tinha visto um cartaz de circo e expressou seu desejo de ir. Eu sugeri que todos nós fossemos juntos no dia seguinte com nossos filhos. Elizabeth me surpreendeu ao responder, sim, isso parece divertido. Em casa, os pais de Madeline me esperavam, fazendo tentativas sérias de me dissuadir de prosseguir com meus planos de divórcio. Expliquei que, embora eles pudessem tolerar a infidelidade em seu próprio relacionamento, tal comportamento era inaceitável no meu. Rupert não reagiu positivamente quando agradeci por sugerir finanças compartilhadas para Madeline e eu, o que tornou nossos procedimentos de divórcio muito mais tranquilos. Agora só precisávamos concordar com a custódia compartilhada para nossos filhos. Antes de eu ir embora, Rupert me surpreendeu perguntando se eu concordaria com ele ajudando Madeline a comprar minha parte da casa para que as crianças pudessem ficar em seus ambientes familiares se seus pais não caíssem em si. Concordei, mas estipulei que o preço de venda seria determinado por uma avaliação justa de mercado de uma agência imobiliária. Por algum motivo, Rupert não pareceu satisfeito quando percebeu que a casa não seria uma pechincha para sua filha. A visita ao circo com Elizabeth e seu filho foi um grande sucesso e o dia melhorou ainda mais quando ela me convidou para um café e meus filhos para limonada e bolos depois do show. Enquanto nossos filhos brincavam, ela me perguntou com um sorriso, eu te ofendi quando aquele amor à primeira vista não deu certo como você esperava? O amor é genuíno, não um truque, e eu estava com medo de que você me visse como um perseguidor tolo por ousar te contar a verdade. Eu respondi humildemente. Ela me lançou um olhar perplexo antes de mencionar que Kim ficaria com os pais por 1 ou 2 semanas enquanto ela decidia se divorciaria ou não. Por sua vez, informei a ela que meus papéis de divórcio estavam prontos e meu próximo passo era encontrar um apartamento, já que meus sogros e ex queriam me comprar para sair da casa. Elizabeth mencionou que queria outro filho, mas Kim recusou. No entanto, se tivesse outra chance, ela não aceitaria um não como resposta. Não pude deixar de oferecer minha assistência e disse que não havia problema algum, deixe-me assumir essa missão voluntariamente e garanto que resolveremos isso rapidamente. Você deve entender que ter um bebê envolve mais do que apenas a concepção. Você está disposto a assumir todas as responsabilidades que vêm com a criação de uma criança? Ela me perguntou, absolutamente. Sua expressão ficou séria quando ela questionou se você está genuinamente comprometido e se você realmente compreendeu e pretende cumprir sua promessa? Estou comprometido e sempre cumpro minha palavra, mas a decisão é sua sobre como proceder e com quem você prefere empreendê-la. Nossa conversa foi interrompida pelas crianças e não discutimos mais os planos de Elizabeth. Mais tarde, quando voltei para casa e pensei em Elizabeth, senti-me confiante de que Kim teria sua segunda chance em 1 semana. No entanto, à noite, recebi uma mensagem dela perguntando se ele era honesto comigo hoje mais cedo. Minha breve resposta foi sim, eu estava legal. Os papéis serão escritos e arquivados amanhã. Entrei em contato com a imobiliária. Ter um com você seria maravilhoso no dia seguinte. Concluí minhas tarefas e informei Elizabeth por mensagem de texto. A imobiliária é de propriedade de um dos meus associados, que me garantiu um acordo justo, mesmo em meio ao processo de divórcio. Não enganarei minha esposa. Deixei claro que buscava uma transação justa e transparente. Elizabeth respondeu sugerindo que Kim e ela se reuniriam em um pub depois do trabalho para resolver alguns problemas familiares, sugerindo que poderia ser sua última oportunidade de salvar o casamento se ele concordasse com os termos dela. Eu me abstive de comentar enquanto isso. Madeline estava furiosa porque eu havia iniciado o processo de divórcio antes que ela tivesse a chance de revisar os documentos disponíveis durante todo o fim de semana. Admito que foi desconsiderado da minha parte buscar uma avaliação para nossa casa sem o consentimento dela.
Ela empalideceu quando revelei o preço potencial de venda na divisão de Prossegue. Ela estava justificada em sua reação, mas eu não podia permitir que ela impedisse nossa separação ou deixasse Rupert me despejar de nossa casa sem uma compensação justa. Ela exclamou: como você pôde fazer isso comigo? Ainda somos casados e temos 2 filhos. Não devemos a eles um esforço genuíno de aconselhamento matrimonial para salvar nossa família? Eu respondi: como você pôde me trair daquele jeito? Consturabim, apesar dos meus apelos para que você evitasse isso e dos avisos sérios que eu dei a você na noite anterior, nenhum conselheiro poderia desfazer a arrogância e o desrespeito que você me mostrou, e agora você voltou a me tratar horrivelmente como antes. Esse comportamento parece o seu verdadeiro eu, mas minhas palavras não importaram naquele momento. Ela tinha vantagem nessa situação. Enquanto conselheiros matrimoniais podem salvar muitos relacionamentos após a infidelidade, tudo o que eu professei a Elizabeth sobre amor à primeira vista tinha sido genuíno para mim. Todas as minhas esperanças e sonhos para o futuro giravam em torno de Elizabeth e emocionalmente eu era tão trapaceiro quanto Madeline. Era evidente que Elizabeth ainda preferia que Kim me deixasse para esperar meu tempo em segundo plano. Mesmo que ela perdoou Kim, ele logo descobriria que ela tinha um plano de contingência se ele escorregasse naquela noite. Kim teve uma chance significativa de consertar seu casamento, deixando-me ansiosamente esperando uma mensagem de Elizabeth pouco antes das 8 horas. A breve mensagem de Elizabeth chegou. Kim e eu concordamos em nos divorciar. Em resposta, eu escrevi: uma decisão importante. Cheia de emoções: eu te amo e estou aqui para conversar sempre que você precisar. 1 minuto depois ela respondeu: muito obrigada, te amo também, vamos conversar amanhã. Na manhã seguinte, Elizabeth me ligou no trabalho para compartilhar que Kim havia abordado o encontro com uma atitude arrogante, oferecendo pouco em termos de soluções. Ele insistiu que ela o aceitasse de volta e abandonasse seus planos para um segundo filho, levando-a a expressar sua preferência pelo divórcio em vez de continuar, pois eles estavam fingindo que nada havia mudado. Ele a pegou desprevenida ao expressar sua aceitação do divórcio e deixar a porta aberta para que ela entrasse em contato se ela se arrependesse de tê-lo perdido, o melhor homem que ela poderia encontrar. Sua confusão surgiu quando Elizabeth o informou que agora ele tinha que competir por suas afeições contra o futuro ex-marido de Madeline Johnson. Elizabeth, preocupada, perguntou se era apropriado que ela mencionasse meu nome e se as promessas que fiz antes ainda eram verdadeiras. Eu a tranquilizei dizendo que te amo, Elizabeth, e não há necessidade de escondermos isso. Vou manter minha palavra. Ela parecia aliviada e sugeriu que nos encontrássemos no pub depois do trabalho. Logo depois que Madeline provavelmente foi informada por Kim, me ligou gritando: por que você está tendo um caso com Elizabeth Seurben em vez de procurar aconselhamento com sua própria esposa? Você é realmente a pessoa certa para me perguntar isso, independentemente de Elizabeth e eu não estarmos envolvidos em nenhum caso ilícito como você e o marido de Elizabeth. Se terminarmos juntos, isso ficará claro, respondi antes que ela desligasse abruptamente. A infidelidade de Madeline havia criado uma situação totalmente bizarra, pois ela havia levado um homem comum e racional a esgotar todos os esforços para salvar seu casamento em alguns aspectos. Madeline não era uma mulher terrível, ela era linda, trabalhadora, tinha um bom emprego e era uma boa mãe para nossos filhos. No entanto, ela simplesmente não era a esposa certa para mim. Eu me vi atraído por outra mulher que eu mal conhecia, como um homem se afogando tentando alcançar o objeto mais próximo, embora fosse, sem dúvida, uma jogada arriscada que não se pode vencer sem correr riscos. Quando Elizabeth e eu nos conhecemos, ela contou como Kim arrogantemente esperava que ela implorasse por seu perdão e implorasse para que ele voltasse sem mais discussão. Ao me mencionar, ele zombou e fez comentários ameaçadores, confiante de que poderia me intimidar para ficar longe dela. Elizabeth evidentemente reuniu algumas informações sobre mim com suas amigas porque ela retrucou que seria melhor perguntar a Madeline Johnson sobre o que Robert fez com o profissional de golfe e o zelador quando os dois tentaram atacá-lo juntos em uma festa de Natal no clube de golfe. A orgulhosa Kim, que claramente nutria sentimentos românticos por Madeline, tinha concordado com sua proposta de divórcio e assinado os papéis que ela havia obtido mais cedo naquele dia. Então Elizabeth me pediu para não instigar nenhum conflito com Kim. Eu concordei, esperando manter um bom relacionamento com Kevin se eu tivesse alguma chance com Elizabeth no futuro. Além de prejudicar o pai de seu filho, teria sido tolice, dadas as circunstâncias antes de nos separarmos. Elizabeth me convidou para sua casa na sexta-feira à noite para jogar Trivial Chase com um novo baralho de cartas que sua irmã havia comprado. Eu aceitei,
percebendo que seria uma noite significativa na minha vida, embora trivial. A perseguição pode parecer um jogo simples, aqueles que não são bem lidos tendem a lutar, já que Madeline tinha outros compromissos. Na sexta-feira eu tive que levar as crianças comigo para a casa de Elizabeth. A irmã de Elizabeth e seu marido eram um casal alegre, proporcionando uma noite agradável. Eu ganhei a primeira rodada e acredito que Elizabeth ficou satisfeita porque isso lhe permitiu demonstrar à sua família que sua nova amiga possuía alguma inteligência e bom senso. A próxima rodada envolveu casais competindo como equipes. Elizabeth e eu emergimos como os vencedores, beneficiando-se de uma sequência de acertos afortunados. Verdade seja dita, ela era tão inteligente quanto eu era, se não mais. O que mais importava para mim durante aquela rodada foi o quão, sem esforço, Elizabeth e eu cooperamos sem quaisquer desentendimentos sérios. Nós nos divertimos muito e sua irmã nos convidou para sua casa na próxima semana para empatar o placar enquanto as crianças e eu nos preparávamos para ir embora. Elizabeth me deu um abraço sincero e sussurrou "eu te amo" no meu ouvido. "Eu também te amo", eu respondi dando-lhe um beijo rápido. Foi um passo à frente, mas claramente ainda havia um longo caminho a percorrer. Elizabeth passou o fim de semana com seus pais e até Madeline fez o mesmo. Então eu fui a uma festa com alguns solteiros amigos, mas acabei voltando para casa sozinho do bar. Elizabeth e eu trocamos várias mensagens de texto durante o fim de semana. Ela me chamou de querido e quis saber o que eu tinha feito naquela noite e eu disse a ela a verdade. Segunda-feira acabou sendo uma sorte para mim, pois uma das minhas colegas tinha um pacote de teatro para dois que incluía ingressos de ônibus para um musical popular e uma noite em um hotel de negócios no centro da nossa capital. Ela não pôde utilizá-lo devido a um compromisso de última hora mais importante. Sem hesitação comprei o pacote dela, então liguei para Elizabeth e a convidei para me acompanhar. Ela concordou em dizer sim se eu pudesse esclarecer o custo e quaisquer condições associadas à minha generosa oferta. Percebi que ela estava preocupada com possíveis expectativas ocultas, talvez de natureza íntima, então eu a tranquilizei. "Minha querida, não há taxas ocultas, armadilhas ou segundas intenções, é simplesmente um convite para aproveitar aquele famoso musical. Querido, eu ficaria encantado", ela respondeu, me deixando feliz e pensando se poderia haver envolvimento romântico ou se ela poderia ser reservada. Talvez isso explicasse por que Kim havia perseguido Madeline. No entanto, resolvi ser um verdadeiro cavalheiro independentemente do resultado e deixá-la definir o ritmo. Depois de comparar nossas agendas para a semana, não conseguimos encontrar uma noite para passarmos juntos, mas concordamos em almoçar na terça e quinta-feira e nos encontrar na estação rodoviária na manhã de sábado. Nós nos conhecemos e ela estava de bom humor, dando tom para o que eu esperava que fosse um fim de semana fantástico, e eu estava certo. Nós dois achamos que o musical superou nossas expectativas e nosso jantar romântico em um restaurante adorável depois só aumentou a diversão. Mais tarde, nos aventuramos no piano bar do nosso hotel para tomar uma bebida. Elizabeth recusou um segundo bebida e em vez disso perguntou sobre meus pensamentos sobre a viagem. "Até agora não poderia ser melhor, eu apreciei cada momento", foi minha resposta sincera. Posteriormente ela propôs retirar-se para o nosso quarto para discutir alguns assuntos antes de encerrar a noite. Eu tinha reservado um quarto com 2 camas e concordei com o que presumi ser sua preferência sem objeção, adotando uma atitude que será ao entrar em nosso quarto. Elizabeth declarou "eu te amo", Robert sentou-se no sofá. "Eu te amo também, Elizabeth", eu respondi juntando-me a ela no sofá. Ela então perguntou "você tem algum plano para o futuro e como Madeline influencia em seus planos? Você poderia ser honesta comigo porque eu ouvi alguns rumores". Eu informei Madeline que estamos nos divorciando e concordamos que eu venderei minha parte da casa que possuímos juntos para ela. Naturalmente há vários assuntos relacionados aos nossos filhos que precisamos discutir juntos. Eu disse que tal se reconciliar com ela. Rumores estão circulando que Madeline tem dito a seus amigos que você a aceitará de volta em breve. Por favor, lembre-se de sua promessa de me dizer a verdade, Elizabeth disse usando uma expressão preocupada. Eu a aceitei de volta uma vez antes. Pouco antes nós tivemos Matilda, quando nosso casamento estava à beira do divórcio. "Eu não cometerei esse erro novamente, acredite em mim", eu assegurei a ela. "Eu confio em você. Você tem algum plano para nós?", ela perguntou sorrindo. "Eu te amo e quero me casar com você. Se você está preocupado que qualquer um de nós possa estar se recuperando, podemos levar nosso tempo com essa decisão. Precisamos ter certeza um do outro. Vamos construir nosso futuro juntos, mas antes de fazermos algo que preciso te perguntar, mesmo que seja difícil, você promete me dizer a verdade?". Minha pergunta inesperada pareceu perturbá-la. Ela respondeu: "Eu prometo te dizer a verdade, não importa o que você pergunte". Eu tenho pensado por que Kim deixou ir uma esposa tão incrível como você tão facilmente sem fazer nenhum esforço real para reconquistá-la. Deve ter havido alguns problemas sérios em seu casamento que o levaram a te trair e se importar tão pouco em se divorciar de uma mulher tão maravilhosa como
Você o traiu e ele descobriu. Eu tive que perguntar a ela. Elizabeth começou a chorar e disse: sim, eu fiz uma vez quando eu estava bêbado e tolo em uma festa de Natal e ele nunca me perdoou por isso. Você vai embora. Eu. Agora não. De jeito nenhum. O mais importante para nós é que você me disse a verdade para que possamos resolver quaisquer problemas e começar nosso relacionamento do zero. Eu te amo, Elizabeth, e o que aconteceu entre você e Kim antes de nos conhecermos é história que não nos diz respeito. Você ainda me ama mesmo tendo descoberto que sou falha como Madeline? Ela perguntou, ainda soluçando. Elizabeth, eu te amo e há uma distinção significativa entre o que Madeline fez e o que você fez. Ela planejou cuidadosamente, repetiu suas ações enquanto você cometeu um erro lamentável em um momento de estupidez. Além disso, estou me divorciando porque Madeline e eu não estamos felizes juntos e eu sinto mesmo que o adultério foi a gota d'água. Você não acha que é hora de focar em nossos sonhos e planos futuros em vez de ficar pensando no passado? Quanto a Kim, eu não tenho intenção de me envolver em uma briga com ele por suas ações contra meu orgulho. Manter um bom relacionamento com Kevin é muito mais importante para mim do que perseguir uma vingança com seu pai. Além disso, Kim inadvertidamente me ajudou terminando um casamento ruim e me guiando para o melhor. Eu respondi arrancando um sorriso brilhante dela. Sua visão para o futuro inclui um bebê. Lembra que você me prometeu essa promessa ainda é válida depois da minha confissão? Ela perguntou. Eu sempre me esforço para cumprir minhas promessas e farei o meu melhor para o nosso bebê. Entretanto, você não acha que é necessário que vivamos juntos por um tempo antes de trazer um bebê para a cena? Você está preparado para isso? Eu perguntei. Sim, eu estou. Ela respondeu com outro sorriso. Para ter sucesso em coisas importantes você precisa estar preparado para correr riscos. Mesmo sabendo quase nada sobre Elizabeth, eu senti uma necessidade urgente de agir. Eu me ajoelhei na frente dela, olhei em seus olhos e disse: Elizabeth, eu te amo muito. Você quer se casar comigo? A resposta dela foi inesperada e demorou um pouco para ela responder: sim, Robert, eu também te amo e quero me casar com você. Nós nos abraçamos com força, trocando beijos. Um momento depois, eu a levantei gentilmente e a coloquei na cama. Nossa primeira intimidade não durou muito, mas foi memorável. Depois de um breve descanso, fomos para a segunda rodada e desta vez durou muito mais. Depois de uma agradável reunião matinal, Elizabeth sorriu amplamente e perguntou o que aconteceria agora. Quando chegarmos em casa, pare de tomar seus remédios para que possamos começar a cuidar do nosso bebê. Eu respondi com um sorriso. Embora meu coração estivesse dizendo isso, nosso cérebro entendeu que nós dois estávamos passando por um divórcio e precisávamos pensar em muitas outras questões. Madeline e Rupert compraram minha parte da casa por um preço significativamente mais alto do que eles esperavam e Kim Sturabin se mudou com Madeline como uma espécie de inquilino. Ele se tornou um incômodo para Rupert, exigindo constantemente várias tarefas de manutenção para a casa de Madeline. Elizabeth e eu descobrimos a casa perfeita para nossa família em expansão, que em breve incluiria 4 filhos. O acordo de custódia compartilhada continuou sem problemas com Madeline e Kim cooperando. No entanto, nossa cidade enfrentou uma reviravolta inesperada apenas 2 meses depois, quando os donos da empresa onde Madeline e Kim estavam empregadas chocaram a todos ao vendê-la rapidamente para uma grande corporação multinacional. Para Madeline, isso marcou um avanço significativo em sua carreira, pois ela ascendeu a uma posição de alto escalão no escritório principal. Sua nova função envolvia muitas viagens internacionais e a mudança para um apartamento perto da sede em nossa capital. Em sua cidade natal, ela manteve 2 quartos em sua casa para uso pessoal, enquanto alugava o resto para Rupert e sua mãe, Kim, não pôde ficar na minha antiga casa com Rupert enquanto Madeline estava fora, então ele dividia um apartamento de 2 cômodos com um colega até encontrar algo melhor. Suas novas responsabilidades na organização exigiam viagens frequentes para visitar clientes, deixando oportunidades limitadas para Madeline e ele se verem ou manterem a custódia conjunta das crianças. Elizabeth e eu assumimos a custódia total de todas as crianças com Madeline e Kim garantidos direitos de visita razoáveis. Eles até tinham a opção de ficar com as crianças em todos os outros feriados importantes se quisessem. Os novos acordos de custódia foram uma surpresa para Elizabeth e para mim, mas nós os abraçamos de bom grado. Às vezes eu não pude deixar de refletir sobre o que poderia ter acontecido se Madeline e eu tivéssemos sido casados. Quando ela recebeu a oferta para o emprego dos seus sonhos viajando pelo mundo, ela teria escolhido sua carreira em vez da família. Eu me abstive de abordar tais tópicos, mas um dia, quando Madeline
Devolveu as crianças após uma visita de fim de semana. Ela me pegou desprevenido com suas palavras. Estou emocionado por conseguir o emprego dos meus sonhos, mas se eu tivesse compreendido o alto custo da minha infidelidade, eu não teria pensado duas vezes o que eu poderia responder. Eu simplesmente disse: o que está feito e não pode ser desfeito. Tudo o que podemos fazer agora é olhar para frente e valorizar o que o futuro reserva para nós. Para minha surpresa, Madeline então perguntou: você está feliz agora, Robert? Sim, estou, graças a Elizabeth. Eu recuperei o senso de justiça na minha vida. Por favor, lembre-se de como você me derrubou no hospital, me deixando quase inconsciente quando percebi que você tinha acabado de sair da cama do seu amante. Você até me chutou enquanto eu estava no chão, tanto física quanto emocionalmente, quando eu implorei para você salvar nosso casamento em vez de perseguir Kim no seminário, mas você não se importou com meus sentimentos nenhum pouco. Entretanto, o casamento é apenas um aspecto da vida. Você está feliz agora, Madeline? Eu perguntei. Ela respondeu em um tom contido: não, e sim, estar com Kim foi um erro terrível do qual me arrependi durante inúmeras noites sem dormir, mas estou feliz por Elizabeth e você por cuidar bem de nossos filhos, e estou contente com minha vida no meu novo emprego. Elizabeth e eu nos casamos uma semana depois de finalizar nossos divórcios e ela está esperando nosso tão esperado bebê. É uma história de amor incrível. Eu nunca teria imaginado que a conexão inicial que senti com Elizabeth quando discutimos nossas infidelidades dos cônjuges levariam a tanta felicidade no casamento. Os antigos vizinhos de Elizabeth, Kim, se recusaram a tomar partido em seus divórcios e os convidaram junto com seus novos parceiros para seu churrasco anual. Kim apareceu sozinho e quando alguém perguntou sobre sua namorada, ele simplesmente mencionou que achava que ela estava na China. Negócios. Tanto Elizabeth quanto eu tivemos a impressão de que ele não estava nada feliz durante a noite. Elizabeth e eu nos divertimos muito, o que muitos de seus velhos amigos notaram e a parabenizaram por sua gravidez. Mais tarde naquela noite, quando encontrei Kim no bar, ele disse: parabéns, você é a vencedora da nossa maldita confusão. Eu só pude concordar com ele e respondi: sinceramente, eu não desejo que você e Madeline não sejam felizes também. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!